Mateus 14, verso de número 15, do 15 ao 17. E eu não poderia aqui deixar de louvar a Deus pela família pastoral aqui da nossa igreja. Você ama seus pastores? Você ora pelos seus pastores? Você acredita que Deus está abençoando eles lá nas férias deles? Glória a Deus. Nossos pastores estão de férias, né, irmão? Glória a Deus. Mateus 14, verso 15, 16, 17, diz assim, ó. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Olha aqui para mim. Sentimento ou fé? Você se move pelo que você sente ou você se move pelo que você crê? É pelo sentimento ou é pela fé? Tem muita gente que ela se move pelo que ela sente. E aí é muito perigoso. Quando você depende dos seus sentimentos para você se mover, ou para você tomar uma decisão, ou para você fazer uma escolha. Porque imagina você, quando você acorda pela manhã, e você acorda assim, animado, animada. Quem já acordou animado algum dia? Você acorda assim, aí você pensa em botar o pé esquerdo do lado do chão e fala, não, você volta e põe o direito. Né? Aí você fala, que isso, pastor? Não acredito nessas coisas não, bater 3 vezes na madeira. Você fala, não acredito nessas coisas. Mas você tem um dia que você acorda que você está numa unção só, né, irmão? Você está bem. Aí você vai pegar o Uber, quando você entra no Uber, aí o cara fala, vamos para onde? Aí você fala, para o céu. Mas vai para o céu, que nós é salvo. Você já aceitou Jesus? Ele, não, aí você fala de Jesus e tal. Agora não tem dia que você acorda também mal. Você acorda, parece que você acordou vazio, seco. Você acorda e fala, meu Deus do céu, por que eu acordei hoje? Por que eu não acordei amanhã? Aí você entra no Uber, o Uber te pergunta, vamos para onde? Você fala, olha no Waze, querido. Só você seguir o que o Waze está falando aí, porque o aplicativo já te dá o caminho. Por quê? Porque você está respondendo e agindo de acordo com o que você sente. Quando você acorda muito bem, muito bem, muito bem, parece que Deus está com você ali. Você acordou, Deus que te acordou ali e você está ali na unção só. Você bota já um louvor para tocar e você já chora com o louvor. Pode ser até um louvor antigão, você já chora mesmo, já sente a presença de Deus. Você fala, estou bem hoje. Aí teu vizinho vai lá, bate na sua porta. Aí você fala, oi, pois não. Ele fala, não, sabe o que é? Meu pai manifestou o diabo lá em casa. Está quebrando as coisas lá. Você fala, vamos lá agora, e vamos lá. Você sai, vamos embora. Cadê você? Mora aqui. Você entra, já entra e fala, o diabo já cai já. Você vai lá e o que você quer nessa vida? O que você está fazendo aqui? Sai! Saiu, está liberto. Aí você vai embora para casa. Agora, quando você acorda seco, vazio, parece que Deus não está contigo. Aí vem um vizinho, bate na tua porta, fala, não, sabe o que é? Meu pai manifestou em casa, está quebrando tudo. Aí você fala, o que aconteceu? Não, meu pai manifestou lá, está quebrando tudo dentro de casa. Aí você fala, só um minutinho, que eu vou... Meu pastor estava de férias, mas ele já voltou, eu vou ligar aqui para ele. Sabia que o pastor voltou, irmão? Os pastores voltaram, estão aqui, ó. Quem não sabia? Aleluia, eles voltaram. Aí vai ligar, não, deixa eu ligar para o meu pai. Aí liga para o pastor. Pastor, tem um satanás aqui para expulsar aqui do lado aqui da minha casa, tem como vir aqui não? Aí o pastor, irmão, eu voltei, mas eu estou de férias ainda, irmão. Não vou não. Aí você fala, vou ter que ir lá. Aí você vai, né, irmão? Cheio de medo. Aí abre a porta, cada pessoa... A porta faz até barulho de filme de terror, já viu? Aí você vai entrar, você fala, segura na mão de Deus. Você fala, é você, Satanás? Irmão, você não tem que se mover pelo que você sente. Você se movimenta pela fé. Eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu não estou sentindo, mas eu não vou viver pelo que eu sinto. Eu vou viver pelo que a palavra diz. Porque na fé não tem sentimento. A fé sabe e acabou, irmão. Eu não estou sentindo, mas a Bíblia diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está com você quando você está bem, está com você quando você está mal. Está com você quando você tem vontade de adorar e está com você quando você está sem vontade de adorar. Deus está contigo quando você vem para a igreja. Estou indo para a casa do Senhor adorar. E você vem, irmão. Você veio porque você estava bonzão, né, irmão?
Porque fazer as coisas quando você está sentindo é muito fácil, irmão. É muito fácil. É por isso que Paulo diz, você não tem que viver por vista, você tem que viver pela fé. Porque quando você está num culto, irmão, e Deus está agindo, aquele poder, e você chorando, sentindo a presença, aí você tem até coragem de orar pelo enfermo. Fala, vou orar, porque Deus está aqui. E agora quando está seco, não tem um glória na igreja. É nessa hora que você tem que orar. É porque é nessa hora que você manifesta a tua fé de verdade. Porque quando está sentindo é mole, irmão. É igual quando você vai orar, você entra no teu quarto para orar, e você, já viu quando você está orando no quarto, você começa a chorar, você fala, oh Senhor, o Senhor está aqui, meu Pai. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu que voas sobre as asas dos querubins e resplandece, tu és tão grande que está sentado sobre o globo terrestre, na tua mão há força e poder, não há quem possa resistir. Onde está o mar? Filósofo, você é filósofo? Não é não? Você fala, nossa, você fica uma maravilha, e fica meia hora orando. Agora quando você chega lá e fala, Senhor, cri, 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 você ora 2 minutos e sai e fala, hoje foi ruimzão, hein? É nessa hora que você tem que ficar, irmão, meia hora, 1 hora, porque eu não fico porque eu sinto. Eu não oro porque eu estou ouvindo a voz dele, eu oro porque eu sei, mesmo que eu não esteja ouvindo a voz dele, ele está ouvindo a minha. Mesmo que eu não sinta a presença dele, ele está sentindo a minha. Mesmo que eu não esteja vendo, o importante é que ele está vendo. A gente leu aqui sobre a primeira multiplicação dos pães. Só que eu queria voltar um pouquinho no contexto e um pouquinho depois, porque o que está acontecendo aqui? Tem 3 sentimentos aqui, 3 sentimentos fluindo aqui. Primeiro sentimento é o sentimento de João o Batista. Segundo sentimento é o sentimento dos discípulos, e o terceiro sentimento de Jesus. Qual é o sentimento de João Batista? De frustração. Qual é o sentimento dos discípulos? De preocupação, de ansiedade. E qual é o sentimento de Jesus? Tranquilidade. Por que é que João está frustrado? Por que que os discípulos estão ansiosos e preocupados? E por que é que Jesus está tranquilo? Sabe por que que João está preocupado e frustrado? Por que ele está frustrado? Porque Jesus não atendeu às suas expectativas. Por que é que os discípulos estão preocupados e ansiosos? Porque tem algo futuro para acontecer, tem um perigo futuro e eles estão pensando, vai dar ruim. E por que é que Jesus está tranquilo? Porque ele sabe, o meu Pai é soberano. Então pensa, enquanto João está frustrado, Jesus está tranquilo. Enquanto os discípulos estão preocupados e ansiosos, Jesus está tranquilo. Porque olha só, a tua frustração não tira a tranquilidade de Jesus. A tua ansiedade não tira a tranquilidade de Jesus. Pode abalar você, mas não abala Jesus. Olha o que está acontecendo. João, eu já falei sobre isso aqui uma vez. João, ele... Quando eu preguei sobre a tempestade, João, ele estava completamente frustrado. Por quê? Porque João foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Foi aquele que, para a multidão, ele era o Cristo, o Messias, o prometido. A multidão chegou a acreditar que ele era o prometido, o Messias. E aí Jesus chega com 30 anos. João está no deserto e a multidão estava lá para ouvi-lo. Porque João não pregava na igreja como eu estou pregando aqui, ar-condicionado, tranquilão, não, irmão. Um fundo no teclado, não, nada disso. João pregava no deserto. E você já viu o calor do deserto? Quem aqui já sentiu o calor do deserto? Já, irmão. Você mora em Bangu? Ah, não. É quase igual. Imagina, eu pregando na praça pública de Bangu, se alguém ia lá me ouvir. Ia nada, irmão. Não ia. A multidão ia lá no deserto ouvir João. E no deserto tem sombra? Não tem, a multidão estava lá. Porque eles acreditavam que ele era o cara, que ele era o Messias, que os profetas haviam profetizado. E quando Jesus chega, aí João sai de cena e apresenta Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele cresça e eu diminua. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aí João vai lá, batiza Jesus. O céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, repousa sobre Jesus, e o Pai diz assim, esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer. O Pai não disse, eu tenho aqui mais dúvida, mas eu acho que ele é meu filho. Não, ele falou, esse é o meu filho. Só que aí, João agora está preso, e enquanto João está preso, no período que João ficou preso até morrer, Jesus não foi visitar. Jesus não foi lá dar uma visitada em João. João achou, Jesus vai vir aqui me visitar, mas Jesus não foi, irmão.
Foi não. João está assim, vem cá, Jesus ele está tão atarefado, a sua agenda está tão lotada, que ele não pode tirar aqui uns 10 minutos para vir me visitar? A agenda dele está lotada com o quê? Com os pobres? A agenda dele está lotada com o quê? Com os enfermos, com os doentes? A agenda dele está lotada com o quê? Que ele não pode parar um pouquinho da agenda dele para vir me atender. Irmão, olha só, às vezes eu fico olhando para Paulo, o apóstolo Paulo. Já viu que o apóstolo Paulo não perdia tempo com nada? Foi quem que o apóstolo Paulo ficou decepcionado que abandonou e voltou? Foi João ou foi Marcos? Marcos foi com Paulo numa missão, que no meio do caminho Marcos falou, ei, mó furada, vou voltar. Paulo ficou revoltado com ele. Revoltado, por quê? Porque Paulo ele não perdia um segundo. Cada segundo era um milagre que não ia se repetir. Então Paulo queria o tempo inteiro pregar o evangelho. Por quê? Porque ele já tinha uma certa idade, sabia que não ia viver para sempre. Então o tempo que ele estava aqui, ele tinha que implantar a igreja, ele tinha que discipular pessoas, ele tinha que ganhar pessoas, ele tinha que pregar o evangelho. Então Paulo tinha pressa, ele não perdia tempo com nada, nem quis arrumar uma mulher. Olha isso. Paulo falou, para que namorar se eu tenho pouco tempo? Eu falo, tá bom, vamos pregar, mas vamos namorar também? Por que Paulo era assim? Porque Paulo viu o céu, irmão. Paulo simplesmente viu o céu. Quem viu o céu não perde tempo com qualquer coisa nessa terra. Quem viu o céu, irmão, fica, sabe, focado só na eternidade. Então Paulo falou, para que eu vou me embaraçar com as coisas desse mundo? Eu vou pregar o evangelho. Jesus, irmão, não viu o céu não. Jesus é o próprio céu, irmão. Vocês estão entendendo? Jesus não veio aqui para perder tempo. Então, enquanto João estava preso, sabe o que Jesus estava fazendo? Passou o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus. Então, quando João é decapitado na prisão, e alguém vem trazer a notícia de que João, o primo dele, havia sido decapitado, sabe onde é que Jesus estava? Ensinando o dia inteiro sobre o reino de Deus. Aí alguém chega e fala assim, tem uma notícia para o senhor, o que foi? João, seu primo, foi decapitado agora na prisão, perdeu a cabeça. Jesus está dizendo assim, João, para que eu vou parar aqui a minha vida para ir te visitar, João? Se eu estou aqui pregando o evangelho, eu tenho pressa, João, eu tenho 3 anos e meio para fazer esse negócio, para revelar o reino de Deus, para implantar a igreja nessa terra. Então, João, fique tranquilo, porque o tempo que a gente passa aqui é uma poeirinha em vista da eternidade. Então, você está reclamando que eu não fui aí te visitar e passar aí 10 minutos com você na prisão? João, é nós, estamos juntos. A gente vai viver eternamente na glória, João. Você está preso às coisas dessa terra. Aí João se ofende, porque Jesus não foi visitá-lo. Aí ele pega os discípulos e fala assim, vai lá e pergunta a Jesus se ele é o Cristo mesmo, se eu tenho que esperar outro. Porque eu não acredito que ele é o Cristo não. Depois de tudo que eu fiz, preparei o caminho para ele. A multidão estava comigo, eu falei, não, o cara é ele, não sou eu não. E agora ele não para nem um minuto para vir aqui me visitar. Vai lá e pergunta se ele é o Cristo mesmo, porque isso aí não é atitude de filho de Deus não. Não é atitude do Cristo do Messias não. Aí os discípulos vão lá, João perguntou se o Senhor é o Cristo mesmo, você tem que esperar outro. Jesus não chega para ele e fala assim, para os discípulos, fala assim, vai lá e fala para ele, o que ele ouviu o pai dizer? Que eu era o quê? Filho. Então eu não tenho que falar mais nada, quem disse foi meu pai, não sou eu que estou falando que eu sou o filho. Não sou eu que estou dizendo que meu pai me ama, o meu pai mesmo falou e João ouviu. Vai lá e relembra isso para ele. Por que Jesus não faz isso? Jesus realiza uma série de milagres e diz para os discípulos, está vendo aí, o coxo vê, o paralítico anda, o coxo anda, o paralítico, o cego, e aí realiza uma série de milagres, vai lá e mostra para ele, fala para ele o que eu acabei de fazer. Porque tem horas que a gente não acredita depois que Deus faz, a gente só acredita depois que Deus faz e não depois que ele fala. Então não adianta Jesus falar, porque quando você está frustrado, não adianta. Você está frustrado, está dizendo, Deus não está comigo, porque se ele estivesse comigo, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Se ele estivesse comigo, a porta de emprego não estaria fechada. Se ele estivesse comigo, eu não estaria passando por essa enfermidade. Aí você diz, mas a Bíblia está dizendo aqui, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você fala, mas isso aí não é para mim não, isso aí é para outra pessoa, não é para mim não. Porque a frustração faz isso, faz você ignorar o que ele disse, porque você quer ver ele fazer. Uma vez eu li um livro de John Bevere que diz assim, o título é A Isca de Satanás. Porque tem horas que Deus não vai fazer do jeito que você achava que ele tinha que fazer. Tem horas que você vai orar e parece que ele não vai responder. Tem horas que você vai pedir e parece que ele não está te atendendo. Tem horas que você vai apresentar uma causa para Deus e parece que ele ignorou.
Aí o diabo usa isso para dizer para você: Deus não está nem aí para você, Deus não quer abrir a porta, Deus não é contigo. Só que para Deus nos aperfeiçoar, Ele nos aperfeiçoa pelo sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu. E você não consegue entender os processos de Deus na tua vida. Talvez você entrou aqui frustrada, dizendo: Deus não me ama, Deus ama até meu vizinho. Deus fala com um, Deus fala com outro. Porque às vezes você chega numa roda assim, irmão, um conta uma bênção, outro conta testemunho, outro conta um milagre, outro fala o que recebeu. Chega na tua vez e você fala: que bênção, né, irmãos? Que parece que acontece com todo mundo, menos com você. Irmão, uma coisa que a gente precisa cultivar no nosso coração é a gratidão. Ó, tem um pastor, irmão, que já me recebeu na igreja dele, que é fora do estado, não é aqui, fora do outro estado. Já me recebeu várias vezes. E agora ele foi nomeado para o campo de igrejas que ele faz parte. Ele foi nomeado para fazer a agenda de quem vem de fora para todas as igrejas. E ele já fez a agenda para mim lá, para várias igrejas. Já fui lá, já fiquei várias vezes lá, 1 semana, 10 dias, pregando nas igrejas de lá. E dessa vez, ele simplesmente esqueceu de fazer a minha agenda lá. Estava tudo certinho, de tal data até tal data, tudo bonitinho. Eu ia primeiro para uma igreja que não era do campo, depois ia atender as outras. Sabe o que aconteceu? Ele não fez. E ficou sem graça de dizer para mim que esqueceu. E aí eu mandei mensagem para ele: pastor, tá tudo certo, como é que vai ser? Estou indo para aí amanhã. E ele visualizava, não me respondia. Aí eu liguei para os pastores das filiais, falei: tá tudo certo. Aí o pastor fez: não fez não. O outro falou: não fez não. O outro falou: não fez não. O outro falou: não fez não. Aí o diabo quis que eu mordesse a isca, que eu ficasse chateado com ele. Mas sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele já te atendeu lá várias vezes. Todas as vezes que você foi, te colocou em hotel, te levava para almoçar, te levava para jantar, te levou para jantar na casa dele. Por que é que agora, por causa de uma coisinha que aconteceu, você vai ignorar tudo que ele fez? Então eu sou grato por tudo que ele fez. E isso que aconteceu é isca de Satanás, eu não vou morder. O que o diabo quer é que você se frustre com a ausência da resposta de Deus. João ficou frustrado. Se você entrou aqui hoje com esse sentimento, não é esse sentimento que vai movimentar você. Você vai sair daqui dando graças, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: em tudo dai graça. Se o Senhor não respondeu, se Ele não te respondeu, é porque Ele quer te ensinar com isso. Ó, eu aprendi isso hoje, irmão. Eu tô lançando um negócio na internet, relançando um programa de mentoria meu e do meu sobrinho. E aí eu fui relançar agora. Quando meu sobrinho, primeira vez que eu lancei, eu já tinha o público. Então eu já tinha o público definido pelo Facebook, é o público que gostou da mentoria. Aí o que aconteceu? Meu sobrinho agora, ontem, preparou, pegou o mesmo público, colocou no Facebook. Que público é esse? Evangélicos, cristãos, protestantes, igreja, gospel, palavras, Bíblia, Deus, Jesus Cristo, palavras que pessoas crentes, porque é o público que eu quero alcançar, pessoas crentes que buscam por esses nomes, músicas evangélicas, louvor, adoração. Sabe o que o Facebook falou? Todas essas palavras foram banidas do Facebook, todas. E a palavra Deus, pasmem, é com letra maiúscula, todas as letras, menos o D. O D é minúsculo, o E, o U e o S são maiúsculos. Irmão, como que eu vou alcançar agora o público cristão se não tem mais essas palavras? Não tem como. Você vai fazer um evento aqui na igreja, aí você quer divulgar para o povo cristão que tem em Realengo, que tem em Bangu, que tem aqui. Não tem como você pegar esse público e dizer: ó, vai ter um evento aqui assim, ó. Não tem como. Você vai ter que colocar para todo mundo. Aí se você atingir o seu público no meio daquele todo mundo, aí dê glória a Deus. Aí eu falei: pronto, acabou tudo, jogou tudo por terra. O que eu vou fazer agora? Não tem como. Como que eu vou divulgar? Não tem como divulgar. Voltamos para estaca zero. Aí minha esposa falou assim para mim, eu fiquei frustrado, irmão, de verdade, fiquei frustrado. Aí minha esposa falou hoje para mim à tarde, ela falou: amor, deixa eu te falar uma coisa. Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer? A sua mentoria não tem que ser só para crente. Você vai alcançar gente que nunca ouviu falar de Jesus. E você está entendendo isso, irmão? Então não é para você entender, é só para você viver o que Deus está querendo fazer. Vocês estão entendendo isso? Então diga: eu não vou me frustrar, eu vou agradecer. Porque o que eu não entendo não tem explicação. Eu só preciso dizer: Senhor,
Me leva, me faz entender, Senhor. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? O segundo sentimento é o sentimento dos discípulos. O que é que está acontecendo aqui? Jesus, ele recebe a informação de que João foi decapitado, ele vai para o outro lado do mar. Por que é que ele vai para o outro lado, para um lugar deserto? Porque ele quer ficar sozinho, ele quer ver o seu luto. Seu primo foi morto, degolado de uma forma brutal. Então Jesus vai para o outro lado, porque ele quer ver o luto dele. Está até ensinando para a gente, quando você vive uma perda, você precisa elaborar o seu luto. Então Jesus está lá do outro lado, a multidão seguiu a pé para lá. Aí Jesus olha para a multidão, Jesus sente compaixão por ela, ou seja, sente a dor da multidão. Jesus cura todos os doentes e multiplica os pães e os peixes e alimenta a multidão. Olha o que está acontecendo aqui. Os discípulos chegam para Jesus, Jesus está lá curando os doentes, está curando todo mundo, tal. Aí os discípulos chegam e falam assim: Senhor, libera o povo para que vá. Por que é que o Senhor tem que liberar o povo? Porque senão eles vão morrer no meio do deserto. Eles vão voltar para casa e aí eles vão desfalecer no meio do caminho, porque eles já estão um tempão sem comer, sem beber água. Eles vão desfalecer no meio do caminho e vão morrer no deserto, porque não tem onde comprar comida. Então, Senhor, libera a multidão. Olha o que os discípulos estão dizendo para Jesus. O Senhor não está notando a necessidade do povo? O Senhor não está percebendo o perigo que essa multidão está vivendo? Já percebeu que às vezes a gente quer dizer para Jesus, quer sinalizar para Jesus as nossas necessidades, como se ele não soubesse? Irmão, antes da sua necessidade nascer, Jesus já sabe do que você precisa. Antes de você abrir a tua boca para orar, Jesus já sabe o que é que você necessita. Então às vezes a gente fica: Senhor, o Senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está vendo a prova que eu estou passando? Como se Ele realmente não estivesse vendo, como se Ele não estivesse se importando. Jesus se importa com o teu sofrimento, com a tua dor. Ele se importa com o que você está sentindo. Ele se importa com o que você está passando. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele vê você quando você se esconde, minha irmã, para chorar. Ele vê quando você se esconde para sentir a dor, para o seu filho não perceber, para ninguém perceber. Ele sabe quanto você tem na sua carteira. Ele sabe do seu desemprego. Ele sabe como está a sua dispensa. Ele conhece todos os seus boletos em aberto. Então não pense que Deus está ignorando a sua necessidade. Ele sabe o que você está vivendo e Ele está dizendo: descansa o teu coração, porque quem te alimenta sou eu, quem cuida de você sou eu sei das suas necessidades e eu, Senhor, vou cuidar de cada uma delas. Senhor, libera o povo. O Senhor não está percebendo a necessidade do povo? Aí Jesus falou: não vou liberar o povo não. Por que não? No capítulo 6 de João, do Evangelho de João, João vendo essa mesma história, mas do ponto de vista dele, ele já fala um pouco diferente. Ele diz que Jesus chega para Filipe e fala assim: aonde compraremos pão para essa multidão toda? Que era 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Olha Jesus batendo papo com Filipe: olha só, aonde a gente vai comprar pão para essa multidão toda comer? Aí ele falou assim: Senhor, não tem como comprar, aqui é deserto, não tem padaria. Aí João diz assim, Jesus estava perguntando isso para eles, para testá-lo, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Quando aquela multidão veio a pé para o deserto, Jesus olhou aquela multidão, sentiu compaixão por ela, ou seja, ele sente a dor da pessoa, ele sentiu a dor daquelas pessoas. Quando Jesus olha para você, ele sente o que nenhum homem pode sentir, ele sente a sua dor. É por isso que ele veio aqui e sofreu na cruz. Por quê? Porque ele veio para sentir a dor no teu lugar. E a dor que você sente, ele está dizendo: eu sinto ela juntinho com você, porque eu sinto compaixão. Jesus, quando olha aquela multidão, ele já sabia o que ia fazer. Ele sabia que não tinha padaria, ele sabia que não tinha lugar para comprar água, ele sabia que a multidão estava com fome e cansada, ele sabia que se voltassem para casa sem se alimentar, iriam morrer no meio do caminho. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Quando ele olha para a tua necessidade, quando ele olha para uma porta fechada, quando ele olha para a tua enfermidade, quando ele olha para a sua dor, ele está dizendo assim: descansa, porque eu já sei o que é que eu irei fazer. Aí Jesus fala assim: é vocês que vão dar de comer. Mas como, Senhor? Aí ele fala: o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. Aí os discípulos falam assim: o que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixinhos não dá para nada. Não dá nem para a gente comer. 12 discípulos mais Jesus, não dá nem para a gente comer. Que fará para essa tão grande multidão? Olha a preocupação, olha a ansiedade. Olha, não tem como resolver isso. Não tem como, não dá. Despede a multidão, que é esses 5 pães e 2 peixinhos, e a gente come aqui, a gente divide. E não vai dar para matar a nossa fome.
preocupação com o daqui a pouco, preocupação com o que tem para pagar, preocupação com o que tem para resolver, preocupação com o futuro. E aí você fica mal porque você está sendo movido por esse sentimento de preocupação, por uma falta, por algo que ainda vai acontecer. E Jesus está dizendo: me dá aqui esses 5 pães e os 2 peixinhos. Porque enquanto os 5 pães e os 2 peixinhos estavam na mão dos discípulos, enquanto esse recurso estava na mão dos discípulos, não ia multiplicar. Por quê? Porque eles estão achando que é pouco, porque eles estão achando que não dá, porque eles estão reclamando: o que é isso para tanto? Isso aqui não dá para nada. Porque enquanto você reclama, irmão, enquanto você murmura, a coisa não acontece. Mas quando foi para a mão de Jesus e ele agradeceu, é por isso que Jesus diz: em tudo dai graça. Porque quando você agradece pelo pouco, ele faz esse pouco se tornar muito. Jesus pega e não reclama. Jesus pega e agradece. Quando ele agradece, o Pai multiplica. Talvez você veja aqui hoje com esse sentimento: eu não tenho nada, nunca consigo nada, eu não tenho carro, o carro que eu tenho não é bom. E você vem reclamando, o Senhor está dizendo: comece a agradecer para você ver o que vai acontecer. Jesus pega, agradece e aí o negócio multiplica. Jesus pega a multidão e vai organizar a multidão. Você vai entender por que ele organizou a multidão. Só que olha só, eu percebi uma comparação da primeira multiplicação com a segunda. Tem algo interessante. Na primeira multiplicação eram 5 pães para 5.000 homens. E aí fora crianças e mulheres, mas vamos colocar 5.000 homens. Então eram 5 pães para 5.000 homens. Sobraram 12 cestos. Então tente gravar, era bom se pudesse colocar na tela, mas olha só: 5 pães para 5.000 homens, sobraram quantos cestos? 12. Segunda multiplicação, eram 7 pães para 4.000 homens, sobraram 7 cestos. A primeira era 5 para 5, a segunda era 7 para 4. Só que a primeira sobra 12, a segunda sobra 7. Qual que deveria sobrar mais, irmão? A de baixo. E por que é que na primeira multiplicação sobrou mais? Porque na primeira multiplicação eram 5 pães, mas ele distribuiu para 5.000 homens. A segunda era 7 pães, mas só distribuiu para 4. Porque quanto mais você compartilha, mais sobra. Quanto mais você compartilha, porque Jesus partiu. Quanto mais você compartilha, porque o evangelho é isso, é compartilhar, é dividir, é ajudar, é alcançar pessoas. Vocês estão entendendo isso? Então olha o que Jesus está ensinando para eles. É pouco, mas quando você compartilha, Deus multiplica. Porque a matemática do céu é diferente da terra. Da terra você quer reter para você guardar, para você ter mais. Só que no reino de Deus, quanto mais você compartilha, mais multiplica, mais o Senhor traz, mais o Senhor abençoa, mais portas Ele abre, mais recursos Ele traz. Aí, antes de falar aqui dessa conclusão, deixa eu só falar um pouquinho sobre o sentimento de Jesus. Qual é o sentimento de Jesus, irmão? De tranquilidade. Enquanto os discípulos estão desesperados, enquanto João está frustrado, Jesus está tranquilo. Por que é que Jesus está tranquilo? Porque ele sabe: o meu Pai é soberano. O que é soberania? É a palavra usada para identificar o governo que Deus tem sobre a terra. Lembra de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6? A terra estava um caos. A terra estava um caos. Só que aí a Bíblia diz que Isaías olha para o céu e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que o Senhor está dizendo para ele com essa visão? A terra está um caos, mas eu continuo no trono. Eu continuo no governo. Eu sou soberano. Irmão, quando eu olho para o que está acontecendo com a nossa política, eu me preocupo, e o Senhor fala: calma, eu sou soberano. Eu sou soberano. Irmão, não sei se você sabe, mas agora estão querendo acabar, o STF está querendo acabar com o Telegram. Quem sabe o que é Telegram? Está querendo acabar. Telegram é um WhatsApp, só que ele é um aplicativo mais corporativo. Ali você pode colocar quantidade de pessoas infinita, diferente do WhatsApp. O WhatsApp cabe 256 cada grupo, se eu não me engano. No Telegram não. A nossa igreja, por exemplo, tem um canal no Telegram.
aonde nós temos ali mais de 80 mil pessoas. Então o pastor Silas manda um vídeo e fala com todo mundo de uma vez só. Coisa que com o WhatsApp você não consegue fazer. Sabe o que o STF está fazendo? Vai derrubar o Telegram. Por que é que vai derrubar o Telegram? Porque o governo pode falar com um monte de gente. O governo tem milhões de pessoas lá no Telegram. Falou, não, está em época de eleição, vamos derrubar o Telegram. Porque aí o governo não consegue falar com os seus seguidores todos de uma vez só. Vocês estão entendendo isso, irmão? Agora, quantas pessoas dependem do Telegram? Como eu falei, pessoas que têm infoproduto, têm cursos, elas usam o Telegram. Aquilo ali é fonte de renda dessas pessoas. E essas pessoas simplesmente vão perder a sua fonte de renda por causa de uma briga política. Mas quando eu olho para todo esse caos, eu olho para o céu e eu vejo o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ele continua no governo, irmão. Ele continua no governo. O nome disso é soberania. Você tem um pai que é soberano. A gente pode até perder o controle, mas ele não perde. A Bíblia fala aqui, ó, logo depois, a Bíblia fala sobre a tempestade, depois da multiplicação dos pães. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. No meio do caminho vem uma tempestade. E aí os discípulos estão completamente apavorados, porque eles estão pensando, a gente vai morrer. Tudo que a gente pôde fazer aqui para salvar o barco, salvar a nossa vida, a gente fez, mas a gente vai morrer. É quando eles pensaram, a gente vai morrer, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus está dizendo, vocês estão no meio de uma tempestade, achando que vão morrer, achando que o barco vai afundar, achando que a água vai entrar dentro do barco e o barco vai submergir, vocês vão morrer afogados. Só que fiquem tranquilos, eu estou no governo de tudo. Jesus vem andando sobre as águas e socorre os seus discípulos. Talvez você entrou aqui hoje frustrado, entrou aqui ansioso, ansiosa, sofrendo por causa dos seus sentimentos, por causa das suas emoções. O Senhor está dizendo, descansa, porque é nessa hora que eu venho andando sobre as águas. Eu estou no controle de absolutamente tudo. Essa tempestade está balançando o teu barco, mas a tempestade não balança Jesus. Ela te desestabilizou, mas não desestabiliza Jesus. Ele está inabalável, sentado sobre o trono, porque Ele está no governo de absolutamente tudo. E eu profetizo, os teus sentimentos não irão governar você. Quem vai governar você é a tua fé. É isso, irmão. Eu queria que você se colocasse de pé. Olha como que Jesus resolve o problema da multidão que está com fome, está com sede. Jesus manda os discípulos organizarem a multidão. Eu disse aqui, era 5 mil homens, fora crianças e mulheres. E aí fala assim, em 15 a 20 mil pessoas. Você imagina. Por que 15 a 20 mil pessoas? Porque mulher é sempre maioria, irmão. E as irmãs podiam falar glória. Você pode ver, as irmãs oram mais, são mais pacientes. Irmão, eu estava vindo para cá, eu saí da minha casa, quando eu entro na principal, uma mulher magrinha. Ela estava com a criança no colo, que deveria ter uns 2 anos, uma menininha, e um menino numa cadeira de rodas. Era uma cadeira de roda meio menorzinha assim, que a criança também era pequenininha, era pequena, e ela empurrando um carrinho, uma cadeira de rodas, com a criança aqui, e aí a calçada era altinha assim, ó, o ônibus estava vindo, ela fez sinal para o ônibus, ela passou a criança para lá de cá, pegou a cadeira com a mão só, colocou assim e subiu, e ajeitando a criança de vestido. Falei, meu Deus, sabe qual é o nome disso? Mulher. Vem aqui em um culto à tarde para você ver. Vem aqui no culto à tarde, tem 20 mulheres e tem um homem. Então eu creio que tinha mais mulheres do que homens, porque a Bíblia contava só os homens, mas tinha mulheres e crianças. Você imagina. Aí sabe o que acontece? Jesus manda organizar todo mundo. Jesus fala assim, ó, coloque em grupos de 50 e de 100. Jesus mandou pegar grupo de 50, senta todo mundo. Grupo de 100, tem 100 aqui? Senta todo mundo. Aqui, grupo de 100, senta todo mundo. Colocou aquela multidão em grupos de 50 e de 100 e mandou todo mundo sentar. Por que sentar? Imagina se Jesus começa a partir aqui o pão multiplicando e vem pegando, imagina todo mundo pegando e aquela confusão. Já imaginou a confusão que seria? Um querendo tomar do outro, achando que vai acabar? Não. Jesus falou assim, ó, vocês não vão vir aqui pegar o pão nem o peixe. Os discípulos vão levar até vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? Por que é que vocês vão se assentar? Porque tem horas que você precisa descansar no Senhor. O Senhor está dizendo, vocês estão muito preocupados, vocês estão no deserto, você está no meio do deserto, você está com fome, com sede.
O Senhor sabe da sua necessidade. Ele está dizendo assim: nessa hora não é hora de desesperar, não é hora de murmurar, é hora de descansar no Senhor. Pode sentar. Sentou? Sim, porque quando você descansa, não é você que vai, é Ele que vem. Sentou todo mundo? Sim. Por que Ele manda separar em grupos? Porque Ele está organizando a bagunça. Porque Deus não trabalha no meio da bagunça. Quando as suas emoções estão todas bagunçadas, quando os seus sentimentos estão dominando você, aí não dá para o Senhor agir, não dá para o Senhor trabalhar, porque o Senhor não trabalha no meio de desordem, no meio de desorganização. É por isso que o Brasil é uma bênção, irmão, porque na bandeira está assim: ordem e progresso. O progresso só vem depois da ordem. O Senhor te trouxe aqui hoje para colocar as suas emoções em ordem. O Senhor te trouxe aqui hoje para colocar os seus sentimentos em ordem. Você não vai ser dirigido pelo que você está sentindo, você vai ser dirigido pela tua fé. E a fé, como eu disse, ela não sente, a fé sabe. Ele está contigo, Ele vai jogar por terra todo empecilho, Ele vai levantar recursos, Ele vai curar a tua enfermidade. Descansa o teu coração, em nome de Jesus. Hoje o Senhor está visitando aí a tua alma, o teu espírito, porque essa palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Não é a tua emoção que vai dirigir você, porque o coração do homem é enganoso, mas na fé não tem engano, porque a fé sabe: Ele está comigo, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo